Brasileiro é preso pelo ICE após audiência de trânsito em Ohio. No Michigan, casal de imigrantes também é preso pela imigração por dirigir 6 milhas acima do limite de velocidade. E jornalista também é preso pelo ICE e enfrenta deportação depois de cobrir protestos contra o governo dos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais agora no Agenda 47. No dia 3 de junho, o brasileiro Leonardo Fausto, de Westville, Ohio, compareceu ao Tribunal Municipal do Condado de Franklin para responder a uma infração de trânsito pelo excesso de velocidade. A acusação de dirigir sem carteira foi arquivada e ele foi multado apenas pelo excesso de velocidade. Mas ao sair do tribunal, ele foi surpreendido por um agente do ICE à paisana e sem nenhuma identificação aparente, que o algemou no corredor do tribunal. De acordo com seu advogado, Walter Mensenger, Fausto está legal nos Estados Unidos e tem um pedido de asilo em andamento negado inicialmente, mas em apelação, o que, segundo o advogado, o mantém em território americano com status legal. A esposa, que pediu para permanecer anônima, conta que recebeu a ligação por volta do 12:30 com os 3 filhos, sem saber o que fazer. Especialistas afirmam que agentes do ICE podem atuar sim à paisana, mas eles precisam exibir crachás. Famílias e líderes locais questionam se essa prisão expõe um avanço excessivo do ICE no âmbito estadual. Agora, mais um outro caso, gente, inclusive envolvendo infração de trânsito. Essa infração levou o casal de imigrantes mexicanos, Jorge Nicolas e Maria Magdalena Benedites, a serem parados por um policial lá na cidade de Menominee, lá em Menominee County, no Upper Península do Michigan, por dirigir a 61 milhas por hora, equivalente a 98 km por hora, em uma zona que só era permitido o máximo de 55 milhas por hora, que equivalem a 88 km por hora. Poucos minutos depois, agentes do ICE e da CBP chegaram e prenderam, mesmo estando a cerca de 320 quilômetros da fronteira canadense. Apesar de morarem nos Estados Unidos há quase 20 anos e trabalharem, terem filhos, inclusive ter um negócio próprio, os dois vivem em situação irregular e não se qualificam para o DACA, o benefício para quem entrou no país na infância. Nicolas lamentou e disse, abre aspas, a lei é a lei, fecha aspas. Mas ele ressaltou que são pessoas de bom caráter. Agora o casal enfrenta risco de deportação iminente por conta de uma infração de trânsito. A combinação de um país longe de casa, dedicação, fragilidade legal sob as leis imigratórias coloca sua permanência nos Estados Unidos em xeque. Inclusive, vou dar um abre aspas, isso é bom você, imigrante, que está numa situação irregular aqui, prestar bastante atenção. Não estamos no momento para brincar. Se você está no trânsito, não pegue no celular, não faça o touch, né, no celular. Dirija dentro do limite de velocidade, porque nesse momento é um momento realmente de se cuidar e de se proteger. Esses 2 casos mostram que realmente casos que não têm uma ligação aparentemente efetiva com imigração resultaram em prisão e com certeza serão deportados. O Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o DHS, confirmou na sexta-feira, dia 20 de junho, que o jornalista salvadorenho Mário Guevara está sob custódia do ICE e enfrenta processos de deportação após ter sido preso pela polícia no condado de DeKalb, na Geórgia, no último dia 14 de junho, durante uma manifestação do movimento No Kings. Segundo o DHS, as acusações que associam a sua detenção à atividade jornalística são completamente falsas. Ele teria sido detido por obstrução deliberada ao se recusar a sair da rua após a polícia ter ordenado. Inclusive, após a sua liberação naquele dia, uma ordem migratória foi emitida com base em sua entrada ilegal nos Estados Unidos em 2004. Guevara é fundador do portal MG News, possui autorização de trabalho, número de segurança social e tem um pedido de ajustes de status em andamento através do seu filho, que é um cidadão americano.
A comunidade hispana e organizações de defesa da liberdade de imprensa reagiram com indignação, convocando atos de apoio em Lawrenceville no sábado que vem para anunciar e denunciar o que chamam de retaliação à cobertura jornalística. Eu vou fazer mais um comentário em cima dessa notícia, porque a gente que é jornalista, nós estamos aqui na frente da tela. O jornalista não estava num status ainda, podemos dizer assim, seguro para fazer uma cobertura jornalística e ele se pôs em risco no momento que ele ainda achava que aquele status ali, ainda de mudança de status, poderia realmente ajudar. Felizmente, o colega foi apanhado aí pelo DHS e vai enfrentar deportação. Vamos torcer que realmente um advogado consiga reverter o caso do colega jornalista. O 10º voo com brasileiros repatriados dos Estados Unidos pousou no último sábado, dia 21, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, com 120 brasileiros a bordo. A aeronave estava prevista para chegar às 8 horas da manhã, mas só aterrissou às 12h46. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, desde fevereiro já são 892 brasileiros repatriados em razão das políticas de imigração dos Estados Unidos mais rígidas. No aeroporto, uma estrutura interministerial ofereceu acolhimento humanizado, alimentação, kits de higiene e um apoio psicológico. Após o desembarque, os repatriados seguiram de ônibus para seus destinos de origem, em um novo modelo que não inclui mais o apoio dos aviões da FAB. Os Estados Unidos emitiram um alerta mundial para seus cidadãos após a escalada do conflito entre Israel e Irã. O Departamento de Estado destacou riscos crescentes com fechamentos de espaços aéreos, interrupções em viagens e possíveis manifestações contra americanos e interesses dos Estados Unidos no exterior. Enquanto voos de evacuação já foram iniciados em Israel, a orientação também é alcançar funcionários diplomáticos que estão deixando áreas de risco, inclusive no Líbano, Iraque e Turquia. O alerta destaca que qualquer cidadão norte-americano viajando ou residindo fora deve redobrar a cautela, especialmente em regiões sensíveis do Oriente Médio. Ainda dentro desse escopo da guerra de Israel com o Irã, após ordenar os bombardeios a instalações nucleares do Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou um alerta direto ao mercado global de energia. A advertência foi feita em sua rede social, a Truth Social, e pregou que, abre aspas, todos mantenham o preço do petróleo baixo, ou vocês estarão fazendo o jogo do inimigo, fecha aspas, em clara tentativa de conter possíveis impactos nos mercados. Os ataques realizados por aviões B-2 Spirit e bombas MOP GBU-57 contra Fordon, Natanz e Isfahan em 22 de junho aumentaram ainda mais as tensões no Oriente Médio e levantam temores sobre uma possível interrupção do tráfego do Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. Analistas alertam que, caso o Irã decida realmente fechar o estreito em retaliação aos Estados Unidos, isso pode disparar os preços do petróleo para além de $100 por barril, pressionando ainda mais a inflação global. Por agora é só, mas às 7 da noite eu estarei de volta aqui apresentando o Jornal Brasil News e trazendo as últimas atualizações do dia com notícias aqui dos Estados Unidos, do Brasil e do mundo. O local, você já sabe, é aqui na Seabra Brazilian Television e também no nosso app spt.plus. Faz o seguinte, faz o download, vai lá na sua loja da Apple, vai lá na sua loja da Google, faz o download e acompanhe todas as notícias e muito mais conteúdos para vocês em língua portuguesa feitas aqui nos Estados Unidos, tá bom? Em nome da nossa equipe, Rogério de Souza, Carlos Madureira, quero agradecer a audiência, gente. Muito obrigado. Milhares e milhares de pessoas estão a acompanhar o nosso trabalho e nós só temos a agradecer, porque esse trabalho é feito para você e para que você tenha notícias de qualidade na palma da sua mão. Muito obrigado e até mais.